Olá, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para começar essa semana da melhor maneira possível, estudando a Palavra de Deus. Eu já estou aqui com a minha lição. Espero que você esteja pronto aí também para nós refletirmos na Palavra de Deus, porque na verdade isso é a nossa segurança e felicidade. Descobrir o que Deus espera de nós e andar na vontade de Deus é sinônimo de ser feliz nessa terra. Obrigado porque você está aí comigo. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito, e de no final, se gostou do nosso conteúdo, de deixar o seu gostei, tá bom? A expiação horizontal, a cruz e a igreja. Vamos ao verso para memorizar, que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Nós sabemos da rixa histórica entre judeus e gentios. Obviamente, Deus escolheu os judeus, escolheu os descendentes de Abraão para se revelar de maneira especial a eles, a fim de que eles, em posse das revelações de Deus, em posse da aliança que Deus fez com Abraão, eles pudessem abranger o mundo com a paz que o Senhor Deus queria derramar sobre os habitantes dessa terra, através da pregação do Evangelho. Israel deveria ser para Deus uma luz a iluminar em meio às trevas. Deveria ser a fonte de influência divina para que outras nações pudessem ser alcançadas com a graça e com a misericórdia e com o amor de Deus. Claro, eles foram escolhidos. O problema é que eles se concentraram demais na eleição e se esqueceram da sua missão de levar o evangelho do reino de Deus a todo mundo. Se concentraram demais em si, viraram um povo bairrista, nacionalista, e aí acabou perdendo o foco. Acabou desviando-se do propósito e objetivo que Deus havia criado para eles. Bom, os gentios são todos aqueles que não são judeus, todos aqueles que não são da descendência judaica. Para os judeus estavam separados da comunidade, da comunidade de Israel, estranhos à aliança e sem Deus no mundo, ou seja, completamente perdidos. A inimizade era tão grande que era proibido um judeu se associar com um gentio, muito menos entrar em sua casa e tomar uma refeição com um gentio. Isso era terrível para um judeu. E isso causava aí uma inimizade, porque imagina o gentio quando entrava no templo de Israel. Imagine você que é gentio, você que não é da descendência judaica, e de repente você é convencido a adorar o Deus dos judeus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Você se convence que deve ser um adorador desse Deus. Abandona toda a idolatria, talvez os deuses que você já tinha no seu coração, e agora passa a adorar o Deus dos judeus. E aí você faz uma viagem para Jerusalém, entra no templo de Jerusalém e vai entrando ali e fica impressionado com aquelas construções, e de repente você encontra uma parede de pedra assim na sua frente, com várias inscrições intercalando em todo o muro, em toda essa parede de pedra, dizendo: não ultrapasse, nenhum estrangeiro não ultrapasse esse limite, porque se assim fizer, será culpado da sua própria morte. Você sente aquela separação, você sempre sente a discriminação. Por você não ser um judeu, você não poderia entrar onde os judeus entraram, ou entrariam, ou estavam. Que coisa terrível, né? E o verso para memorizar, que nós acabamos de ler, fala o benefício que Jesus trouxe por meio do seu sacrifício. Ele quebrou essa barreira, né? Que o apóstolo Paulo diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, dos gentios e judeus, fez um, só povo, e tendo derribado a parede da separação, ou seja, não há mais separação entre
judeus e gentios. Aqueles que agora estão em Cristo têm a mesma esperança. Os gentios agora estão no plano, quer dizer, nunca saíram, viu? Não saíram do plano de Deus. Os gentios faziam parte do plano da salvação. Interessante que em João capítulo 3, versículo 16, nos é dito ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não está falando todo judeu, está falando todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não tinha essa discriminação que os judeus tinham. Um dia ele tinha que sair da Judéia e ir para a Galileia. No meio tinha Samaria. No meio tinha Samaria. E os judeus não davam com os samaritanos de jeito nenhum. Era uma inimizade terrível. Um judeu comum, ele atravessava o Rio Jordão, ia para a região de Decápolis, no deserto da Judéia, dava a volta, depois atravessava o mar da Galileia para chegar na Galileia. Olha que coisa interessante. Jesus não, Jesus saiu da Judéia, passou pelo território da Samaria e chegou à Judéia, que era o caminho mais curto porque era reto. Por quê? Porque Jesus não tem essa discriminação, essa separação que os judeus tinham no coração. Não, muito pelo contrário, ele queria salvar todas as pessoas. Quando Cristo morreu e derramou seu sangue na cruz, ele então acaba com essa distinção entre judeus e gentios. Dos dois ele fez um, e agora todos nós que acreditamos em Cristo somos também partes do plano de Deus, nós somos parte também da aliança de Deus e somos co-herdeiros das promessas de Deus. E Jesus é a solução para tudo, não é verdade? Ele é que merece a honra, a glória e o louvor, porque Ele olhou para a nossa misericórdia, Ele nos deu vida, seu sangue nos lavou, o seu sacrifício pagou a dívida. E hoje eu posso, e você também, olhar para o céu com esperança, mesmo eu não tendo sido abençoado de tal maneira a nascer no seio da nação judaica, porque sou gentil, mesmo eu não sendo judeu, também fui alcançado pela graça de Cristo por meio da pregação do Evangelho. Acredito em Cristo, aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador e com isso sou parte do povo de Deus, da família de Deus e também sou beneficiado com a aliança que Deus fez com Abraão. A Bíblia fala isso, Paulo vai dizer um pouquinho mais na frente que aqueles que creem em Cristo são herdeiros de Abraão, são também filhos de Abraão. Querido amigo, querida amiga, saiba que você foi alcançado pela graça, pela misericórdia, e o Senhor Jesus vai derramar mais abundantemente da sua graça sobre a sua vida, porque você o tem aceitado. Você tem reconhecido que Jesus de fato é o seu Senhor e o seu Salvador. E isso é significativo, e isso lhe traz inúmeras bênçãos. Que essas bênçãos lhe alcancem hoje, nesse momento, e que você saia para as atividades do seu dia, sabendo que a graça de Cristo, através do sangue dele derramado, lhe alcança, lhe transforma e lhe dá a promessa de um futuro glorioso na presença de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez, derrubou o muro que separava-nos e agora nós somos um único povo, irmãos em Cristo. Uma família composta de habitantes de todo mundo, de diversas nacionalidades, multicultural, e graças ao que o Senhor fez através do derramamento do seu sangue. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã começaremos esse estudo propriamente dito. Eu fico aqui esperando você. Aproveite bem o seu sábado.